Olá, bem-vindos a mais um Strike. Sou Paula Moraes. No programa de hoje nós vamos abordar um tema de grande relevância para o setor agrícola e para todo o cenário político do Brasil. As irregularidades do leilão na Conab que levaram ao seu cancelamento. Recentemente, o deputado federal pelo Partido Novo do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, denunciou possíveis fraudes no leilão, resultando em sua anulação. Agora, a Câmara quer instaurar uma CPI para investigar o caso. Nós vamos discutir todas as implicações desta decisão, sobre a possibilidade de uma CPI e os impactos deste leilão para os produtores rurais, especialmente os produtores do Rio Grande do Sul. E com ele, que está aqui na nossa bancada, o deputado Marcel Van Hatten, nos nossos estúdios. Deputado, em primeiro lugar, obrigada pela sua presença, por estar aqui presencialmente, nos dando a honra da gente debater mais sobre este tema. Imagina, eu agradeço o convite, satisfação estar aqui no ar contigo, parabéns pelo programa e também por estarem fazendo essas divulgações tão importantes para o mercado e para todos. Deputado, para a gente começar, são vários pontos aqui da nossa conversa. Primeiro, puxando o gancho, a Câmara quer ali instauração de uma CPI para investigar essas irregularidades no leilão, que foi cancelado. O governo até quer ali lançar um novo certame. Inclusive, você fez essas denúncias dessas irregularidades com suspeita de cartel em relação a este leilão. Eu queria entender um pouco da tua leitura. Quais as chances que você acredita, de fato, dessa CPI avançar? Até porque a gente precisa ali das assinaturas que ainda não tem por completo, mas teria que ter a aprovação do presidente da Casa, tem 10 CPIs ali na lista na frente. Bom, começando objetivamente a questão da CPI, eu tenho toda, expectativa de que ela possa investigar de fato, a fundo, o que aconteceu o antes, o durante e o depois, não só do leilão do arroz, que não teve depois até o momento, o governo está dizendo que quer fazer de novo, mas há outros leilões na mira agora, como os leilões do milho que aconteceram também via Conab. Então, a CPI pode fazer um excelente trabalho para o Brasil, mas ela esbarra realmente no fato de que já há 10 CPIs protocoladas, uma delas, inclusive, é uma de minha autoria, a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE, é a terceira hoje na fila, e o presidente da Câmara não tem despachado as instalações de CPIs. É um problema esse grave, algo que nós precisamos cobrar com mais ênfase, até porque ficou muito claro, na discussão da CPI da Covid no Senado, que uma vez que a CPI atenda aos requisitos, e os requisitos são tempo para funcionar, fato determinado, composição de membros, então tem aquilo que é pedido pela legislação e pela Constituição, na verdade, foi atendido, e um número mínimo de assinaturas, todas têm, de 171, uma vez atendidos esses requisitos, ela precisa ser instalada. É importante lembrar que a CPI do arroz ainda não tem o número de assinaturas. Eu assinei ela já, a última atualização que recebi estava em 135 das 171. Agora, voltando à questão em si do leilão do arroz, acho que temos dois pontos principais a tocar nesse tema. O primeiro, a necessidade em si da realização de um leilão, do seu ponto de vista da política pública que a Conab disse que estaria realizando. E o segundo é a realização do leilão e os nomes das empresas participantes, a falta de competição, uma eventual formação de cartel, tudo isso visto depois de realizado o leilão. Não se estava, pelo menos eu não imaginava que poderia ser tão escancarada a falta de escrúpulos do governo federal, da Conab, na realização desse leilão. Bom, então passando para o primeiro ponto. Primeiro ponto, o Rio Grande do Sul e o Brasil não precisam de arroz. O Brasil produz 10 milhões de toneladas ao ano, claro, um pouco mais um ano, um pouco menos no outro, e desses 10 milhões de toneladas de arroz, 7 milhões são gaúchos, em torno de 70%. O Rio Grande do Sul, antes das enchentes, tinha colhido 84% da sua produção. A estimativa de perdas é de 250 mil toneladas, que obviamente é um prejuízo para o produtor, é algo que se lamenta, mas está muito, é muito pouco perto dos prejuízos que outros produtores tiveram, por exemplo, da soja no Rio Grande do Sul. Então, comparativamente, a perda de arroz foi muito pequena. Não há necessidade de importação de arroz, isso não é dado apenas
da CNA ou da Farsul, que é a entidade que representa os agricultores no Rio Grande do Sul, mas o próprio governo federal e da própria Conab, que também disseram que não haveria falta de arroz no mercado. Bom, então se pergunta, por que o governo está querendo importar arroz? Né? E à primeira vista, e também se confirma essa hipótese pela prática do PT, há um intuito eleitoral por meio da importação de um arroz, sabe-se lá de onde, porque é de fora do país, mas não está definido de onde virá, talvez até de países que produzem um arroz em condições muito diferentes do que o arroz brasileiro, países em que defensivos agrícolas são utilizados, que não podem ser utilizados no Brasil, são proibidos aqui, países em que a mão de obra análoga à escrava e é muito diferente do que acontece no nosso país, o que barateia também o custo, evidentemente, desse arroz. Então, sob o ponto de vista de eleitoral, a vantagem seria trazer um arroz, subsidiá-lo no Brasil, vendê-lo no máximo R$4 com um logotipo do governo, né, impresso em cima da embalagem. Num ano eleitoral, obviamente, para levar benefício à mesa do brasileiro, principalmente o mais pobre, no momento em que muitos questionam um governo que dizia que teria picanha, né? Pelo menos nesse caso traria o arroz para a mesa dos mais pobres. Seria uma estratégia, de repente, ali até, né, controlar os preços através desse então, tabelamento, principalmente com o intuito ou com o objetivo de tentar ali trazer uma mudança na perspectiva de inflação neste cenário atual? Pode ter havido esse tipo de tentativa também. O fato é que os efeitos imediatos foram uma inicial... subiram inicialmente os preços do arroz, na verdade, por causa da especulação no mercado. Então, a intenção era inversa, mas na verdade subiram. Obviamente que entrando o arroz no mercado a um preço mais baixo, competindo com outro arroz, o arroz brasileiro, poderia haver essa pressão para baixo, mas não acredito que seria muito grande, porque, como eu disse, um país que produz 10 milhões de toneladas, trazendo no primeiro momento 300 mil toneladas, também não é um impacto tão grande no mercado todo. Pode haver, claro, mas não é um mercado tão grande. Aliado a isso, o fato de que esse arroz é diferente, a depender de onde vem, é claro, mas é muito provavelmente um arroz que não tem a mesma qualidade do brasileiro e que, portanto, também não terá a preferência da maior parte das famílias, mesmo mais barato na hora da compra. Então, essa questão do arroz, ela inicialmente me parecia, e parecia a todos, era apenas uma questão de importação sob o ponto de vista de benefício eleitoral para um governo que está com muita dificuldade nesse momento. E a própria Conab é presidida por um petista, Edgar Preto, que é vinculado ao MST. Curioso dizer até o MST, que falava muito que podia... durante a eleição saiu aquela conversa de que o MST dizia que podia botar arroz na mesa de todos os brasileiros. O próprio movimento, não publicamente, mas sei, nos bastidores, se queixou dessa importação, porque também vende arroz no mercado, também vai ter problema de competição com esse arroz importado pelo governo federal. Aí o segundo ponto, aí vem a parte do leilão. Nós antes da realização do leilão, fizemos então uma ação judicial, assinamos o deputado federal Lucas Redecker e o deputado estadual Felipe Camusato, uma ação proposta pelo Partido Novo. Eu preciso até agradecer a assessoria que fez um excelente trabalho, focando não na medida provisória, que separava 7 bilhões do orçamento, mais 7 bilhões do orçamento para essa compra de arroz, mas focando na realização do leilão em si, e tivemos uma excelente vitória inicial, que foi uma liminar da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, cancelando, ou suspendendo o leilão. Isso foi na noite anterior à realização. A AGU entrou com recorreu da decisão por volta de 1 da manhã, e às 7 da manhã o juiz, o desembargador, na verdade, do TRF4, desembargador-presidente, cancelou a liminar que tivemos para que a realização do leilão acontecesse às 9 da manhã. É interessante falar isso porque são poucas horas entre o protocolo e a decisão do desembargador. A decisão do desembargador, ao contrário da decisão do juiz federal, não trazia informações de mérito mesmo, não fazia uma análise, nem teria como em tão pouco tempo. Ele tomou uma decisão muito mais sob o ponto de vista de defesa da política pública, entendendo que o executivo tem esse direito. Ele basicamente deu total razão às argumentações da Conab e decidiu que o leilão
prosseguisse. Não teve nenhuma análise nem de média importação, nem muito menos da realização do leilão em si, porque ele não tinha acontecido para poder avaliar se seria lesivo aos cofres públicos ou não. Então, quando acontece a realização do leilão, às 9 da manhã, eu ainda estava sob o impacto da notícia da reversão da decisão anterior, não tinha sequer comunicado as pessoas por live, como costumo fazer nas redes sociais, e preferi esperar a realização do leilão já para informar as duas coisas. E aí foi uma surpresa enorme, quando a gente começou a ver empresas, né, por exemplo, essa Weasley, aí, que arrematou cento e tantas mil, centenas de milhares, aliás, de toneladas de arroz, vendeu, né, para o governo, sendo uma empresa de capital social de R$80 mil. Depois descobrimos que uma semana antes do leilão aumentou o capital social para R$5 milhões e não sabemos se foi integralizado ou não, o que pouco importa pelo volume da negociação feita. Então, quando começamos a ver que dos 28 lotes em disputa, 17 foram efetivamente disputados, 11 foram cancelados ou por algum motivo não teve ninguém disputando. E dos 17, só um teve disputa entre as empresas. Todos eles foram pelo lance inicial de abertura de R$5. Teve um que foi de R$4,99, outro de R$4,98, R$9,99. Então, quer dizer, são valores que não são os da prática desses leilões de maior desconto. Normalmente o preço cai aí para R$4,70, R$4,30. Valores mais irregulares, obviamente, porque é uma disputa de mercado. E nesse caso estavam todos sendo arrematados, os lances todos no valor mesmo inicial de abertura, se não um pouquinho menor, por empresas, né? Uma que é uma sorveteria, né? Produz açaí, fabrica, vende, comercializa. Outra uma empresa de locação de máquinas e de veículos, e essa do Weasley, que é um mini mercado, na verdade, né? Pelo menos o que se vê na internet da sua da queijaria essa, né, Queijo Minas, né, do tal do Weasley, aí não tem condição nenhuma, pelo menos não sob o ponto de vista da prática do mercado, e não tem tradição nesse setor para estar importando centenas de milhões de toneladas de arroz. Deputado, essa questão, né, acabou... Centenas de milhares, perdão. Imagina. Essa questão ela acabou ganhando aí realmente, né, um corpo muito grande, e a gente viu o cancelamento e inclusive o pedido de demissão logo ali em seguida, né, a gente viu ali aquele pedido de demissão do secretário de Política Agrícola, o Nery Geller, e logo após ali as notícias inclusive, né, dessas empresas vencedoras, foi-se ali surgindo informações que pertencem a um ex-assessor dele, de quando de fato ele ainda era ali deputado, que é sócio do filho dele, que também estaria envolvido. Apesar dele ter pedido ali demissão, fica ainda muito claro ali um envolvimento, né, um possível envolvimento, de fato, pelo fato do filho dele ser sócio. Eu queria entender um pouquinho na sua leitura, ainda assim, mesmo que o leilão tenha sido cancelado, a gente espera as apurações, né? A gente espera, a Polícia Federal diz que também abriu inquérito, a CGU também ali abriu inquérito para investigar. Quais são as chances que você acredita de fato dessas investigações avançarem? Eu acho que as investigações avançam e precisarão ser concluídas, porque a Câmara dos Deputados vai se envolver nisso de uma forma incisiva, né? Nós apresentamos na Comissão de Agricultura um requerimento para análise do CAD. É claro que o CAD pode, por provocação de qualquer cidadão, eventualmente analisar algum caso, mas não tem obrigação até um momento em que haja esse pedido formal aprovado na Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nós já faríamos essa aprovação nessa semana, em virtude de um acordo feito para priorizar uma audiência pública sobre essa questão. Nós retiramos de pauta para votar na próxima semana, na quarta-feira. Então, esse tema vai precisar ser deliberado também pelo CAD. Independentemente da votação na Comissão de Agricultura, nós já assinamos um pedido para o CAD investigar, então já está encaminhado, assim como também pedimos ao Tribunal de Contas da União, e entendo que a Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados e do Senado da República poderia da mesma forma agir nesse sentido. Acredito que também a Comissão de Fiscalização deveria aprovar na Câmara dos Deputados. Além disso, é importante dizer que a repercussão pública tem dado tão errado para o governo, né, que também tem levado essa informação para as redes sociais e para a mídia
de uma forma muito negativa, né? O Neri Geller, você mencionou, ele pediu demissão, é verdade, mas depois que ele começou a dar entrevistas a respeito do tema, fica cada vez mais claro que o pedido de demissão dele foi um pedido forçado, né? E a mágoa dele com o próprio ministro absolutamente evidente. Mas a gente não pode esquecer que Neri Geller foi ministro da Agricultura de Dilma Rousseff. Uma pessoa que era ministro para virar sub do ministro depois, já tem um problema ali, a gente conhece as coisas da vida, do dia a dia, de adaptação, né? Tem uns que conseguem, mas tem uns que claramente não conseguem, como se percebe esse caso. E disse o Neri Geller numa entrevista que deu, né, que eu acompanhei, que o ministro ficou de me ligar, não me ligou, estou esperando até agora, depois do suposto pedido de demissão, né? Então, a gente vê aí que há uma mágoa muito grande, certamente vai haver novos capítulos. Neri Geller, como você disse também, né, está com um filho implicado, com um sócio do filho operando uma das empresas, e tem muito mais coisa por aí. Não posso trazer todas as informações aqui agora, porque nós ainda estamos compilando e fiscalizando, mas amanhã vamos entrar no Ministério Público também sobre os leilões do milho que aconteceram recentemente. Então, há outros produtos, eu até brinquei, né, o leilão do milhão, mas não é do milhão que a gente está acostumado a falar, não, é de milho mesmo, assim como o leilão do arrozão, né, que aconteceu. Então, tem muito para se investigar aí e, na minha opinião, assim, é inexplicável que o Edgar Preto não tenha caído, porque sob a perspectiva da possibilidade de prejudicar os cofres públicos, o gestor da Conab que é responsável por esses leilões. E se o ministro da Agricultura preferiu não demiti-lo, há alguma explicação para essa decisão e muito dificilmente será uma explicação fácil de ser dada em público. Porque o ministro, no momento que vê um subordinado seu, alguém que está numa autarquia, numa empresa pública como a Conab, né, tomando uma atitude nesse sentido e decide demitir apenas a pessoa diretamente implicada, mas não o presidente, que não pode dizer que não estava também diretamente implicado, tem que falar, tem dado entrevistas, talvez o próprio ministro esteja implicado de alguma forma. Deputado, várias questões em relação a isso, né? Esse é um governo, inclusive, que não teve muito apoio, vamos dizer assim, do setor. Tentou ali, de alguma forma, conquistar a confiança do setor, até mesmo na figura ali, inicialmente, né, do ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, fez algumas sinalizações ali para tentar ter essa confiança do setor. Porém, eu conversei com muitas fontes, especialistas, que falam que, de fato, não houve nenhuma conversa, nenhum tipo de diálogo com o setor e até mesmo entender os impactos, como você muito bem argumentou, até para os produtores rurais, em relação a isso. Você acha que, de alguma forma, né, essa relação agora é muito mais estremecida, né? O governo consiga reconquistar a confiança dos produtores rurais, garantir ali segurança, integridade de futuros processos de compras públicas? Ou realmente a gente, que nem você falou agora deste outro leilão, né, sempre fica essa margem aí para os produtores, para os agricultores, enfim, de uma forma em geral, ter sempre aí essa falta de confiança no governo? Olha, eu não tenho nenhuma esperança de que o governo do Lula queira uma aproximação de verdade com o produtor, né? Eu percebi isso já desde o primeiro momento, acho que todos viram o que aconteceu no Rio Grande do Sul com a questão do trabalho análogo à escravidão, que virou uma celeuma e uma verdadeira campanha de difamação do produtor gaúcho. Aquilo foi uma covardia, né? É evidente que ninguém pode assinar embaixo e apoiar, ninguém decente apoiar empresas que tenham prática de trabalho desumano, precisam ser investigadas, precisam ser punidas, mas daí a atacar todo o setor que é secular no Rio Grande do Sul, na produção de uva, todas as empresas que contratavam terceirizadas para fazer isso, para fazer a colheita, e que tinham responsabilidade indireta, subsidiária talvez, mas não poderiam ter sido difamadas como foram e acabaram se vendo forçadas a assinar termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho, que também é completamente enviesado ideologicamente, da ordem, se eu não me engano, de 7 milhões de reais.
dos quais grande parte mesmo, tipo 2 milhões, 3, já não me lembro os números exatos, iam para o próprio Ministério Público do Trabalho realizar depois, né, campanhas, pagar bolsas de estudos ou sei lá o que. Então, é algo que nos machucou muito como gaúchos, primeiro pelo fato em si, porque é absolutamente deplorável, e a gente sempre vai denunciar quando soubermos que acontece esse tipo de trabalho desumano. Os produtores, todos lá no Rio Grande do Sul, as pequenas famílias que há décadas trabalham nas vinícolas, que trabalham na produção de uvas, são pessoas humildes, pessoas trabalhadoras, pessoas decentes, corretas, não mereciam ter sido comparadas àqueles que cometem crimes como esses de trabalho desumano, trabalho análogo ao escravo, e as empresas em si tiveram um problema muito grande, enfim, no final das contas, pagaram o mais rapidamente possível essa multa draconiana, que nunca tinha sido aplicada desse jeito sobre a empresa, por causa dos danos à imagem que poderiam acabar sendo irreversíveis num vinho que é de altíssima qualidade, que tem conquistado mercados não só no Brasil como no mundo. Então, eu não tenho muita esperança, porque a gente tem visto esses ataques sucessivos do governo ao setor do agro, agora mais uma vez com a questão do arroz. Não houve diálogo com ninguém. Estava todo mundo meio perdido, eu mesmo fiquei uns dias esperando entender o que estava acontecendo, porque se o próprio governo federal diz que há arroz suficiente no mercado, por que o governo está querendo importar? Então, a desconfiança sobre pode estar acontecendo alguma coisa, se transformando numa certeza de que havia dolo aí e que, de alguma forma, o prejuízo aos produtores rurais gaúchos estava já quantificado e, mesmo assim, o governo decidiu ir adiante, me faz ter essa convicção de que o governo tem atuado para prejudicar o setor do agro. E, infelizmente, isso se coaduna muito com a visão marxista de mundo que prepondera, né, quem é do governo do PT, em particular quem é desse setor do campo. Então, eu tenho comparado a atitude do governo em relação aos produtores rurais, vale também para empreendedores, vale para o mercado em geral também, como a atitude do carrapato em relação ao boi. O governo é para o produtor como o carrapato é para o boi, está ali só para parasitar e para machucar. Então, é muito triste a gente estar vivendo esse momento, ainda mais em se tratando de um estado que hoje está em calamidade como o do Rio Grande do Sul. Nós precisamos de ajuda. Só para dar um último número antes de concluir a resposta, mas acho que é importante para quantificar o tamanho do absurdo dessa importação de arroz, mais de 7 bilhões, dos quais metade possivelmente seriam, ou serão, se isso for adiante, a gente vai tentar impedir de todas as formas, seriam de subsídio, né? 7 bilhões de reais é 20 vezes o valor que o aeroporto de Salgado Filho está precisando nesse momento para ter a tranquilidade de dizer nós vamos conseguir voltar a operar em dezembro. Do jeito que o governo está agindo, sem mandar nenhum centavo, apesar do contrato prever que motivos de causa maior, de danos que não se poderiam prever e que o seguro não cubra, e o seguro da Fraport, lá em Porto Alegre, já é um dos maiores do mercado, vai cobrir até 130 milhões, eles precisam de 360 milhões. Se a pista não estiver boa, se tiver que ser trocada totalmente, vai ser 1 bilhão de reais. E o governo, até o momento, não sinalizou com nenhum centavo, não pingou nada no cofre de uma concessionária, não é um aeroporto privatizado, é uma concessão. Então, é responsabilidade do governo estar junto. Então, enquanto a Fraport precisa de 360, 350 milhões, o governo compra 7 bilhões em arroz, que é 20 vezes o valor que nós precisamos para poder colocar em operação de novo esse aeroporto. Deputado, muitos elementos importantes, inclusive no próximo bloco a gente vai discutir mais a fundo, né, toda essa crise no Rio Grande do Sul, mas só para a gente fechar o nosso tema agora deste primeiro bloco, a gente falou ali realmente dessa desconfiança do setor agro em relação às medidas do governo, paralelamente, né, a toda essa situação, essa questão ali envolvendo essa questão do leilão, a gente viu o governo sofrendo uma outra crise, que foi a questão da MP, da compensação, que acabou afetando talvez muito ali a imagem do governo com todos os outros setores, né? Os setores ali da nossa economia, a gente estava falando do agro, mas entrando um pouco mais agora nos diversos setores, e houve uma grande ali pressão até essa MP, parte dela ter sido devolvida, que é ali, de fato, fica muito claro que a corda foi muito esticada
faltou articulação, enfim, e faltou talvez ali de fato o próprio ministro da Fazenda ter conversado melhor com vocês, você que está, né, não podia deixar de fazer essa pergunta, ter essa oportunidade de você estar aqui junto com a gente fala muito sobre as derrotas que o governo vem tendo dentro do Congresso. Na sua opinião, né, essa falta de fato, essa articulação política, a corda esticou demais com o governo talvez subestimando o Congresso, talvez pelo apoio que ele se sinta ali tendo em relação ao Supremo Tribunal? Não tenho a menor dúvida disso, sim. Falta articulação e sobra no governo essa postura autoritária, né? Eu decido, eu faço e o Congresso que se vire, e se não der certo aqui, depois tem o Supremo. A gente está vendo isso em várias matérias, inclusive a questão da desoneração da Folha, que foi outro completo absurdo, né? Na minha opinião, o Congresso jamais poderia ter voltado atrás e feito uma nova proposta depois do Supremo, mais uma vez, usar a força da caneta do Judiciário, que não deveria estar interferindo em relações políticas. O que o Congresso decide, está decidido. Claro, se tiver uma inconstitucionalidade flagrante, aí é de se discutir. Porém, o Congresso tem Comissão de Constituição e Justiça, tanto na Câmara como no Senado. É absurda a situação que nós estamos vivendo. Eu li uma frase muito boa esses dias: o voto é obrigatório, o Congresso é facultativo. Está mais ou menos assim hoje a situação no Brasil. E isso diminui, não a mim como deputado federal apenas, porque eu estou lá para legislar, mas o poder como um todo. O mais forte dos poderes deve ser o poder legislativo, é o poder que mais representa o povo de um país, em particular a Câmara dos Deputados. O Senado representa mais propriamente os estados, obviamente por representantes eleitos pelo povo, mas são por eleição majoritária. Agora, a eleição proporcional na Câmara dos Deputados é a que dá ao povo a garantia de que, né, as leis serão aprovadas, discutidas e aprovadas por seus representantes de fato. E o que nós estamos vendo é algo muito diferente disso. No caso da CMP em específico, mais uma vez o setor do agro também, né, mas o setor do agro foi duramente atingido, quase 7 bilhões na questão da soja. A gente viu um apagão geral, né, uma parada, inclusive, das atividades de muitas das empresas envolvidas no setor para que se entendesse melhor o que estava acontecendo. Estima-se que até R$1 bilhão já foi arrecadado a mais pelo governo enquanto essa medida provisória vigorava, porque ela foi devolvida em partes, na parte que realmente representava a arrecadação a mais de impostos, mas aqueles dias em que vigorou valeram. E para concluir a resposta, eu diria que a própria existência das medidas provisórias tem de ser urgentemente reavaliada. Na minha opinião, extintas devem ser as medidas provisórias. Por quê? Porque elas foram pensadas num contexto de aprovação de uma Constituição para um país parlamentarista. O Brasil não tem um sistema parlamentarista. Eu gostaria que tivesse, mas não somos um sistema presidencialista. O presidente tem ter um poder de, numa canetada, já assinar uma medida provisória valendo imediatamente, com efeitos que vão ser depois avaliados pela Câmara, pelo Senado, pelo Congresso Nacional, e que pode por meses vigorar, é incompatível com uma democracia como a brasileira, que precisa ter no seu Congresso o grande representante do povo. Né? O próprio leilão do arroz é exemplo disso, porque os 7 bilhões não foram discutidos por ninguém na Câmara dos Deputados e no Senado. Nós, no momento que discutirmos essa medida provisória, até passar as fases da tramitação, se não fizermos nada, esse dinheiro já vai ter sido gasto, esse arroz já vai ter sido, inclusive, consumido, e não vai ter mais nada a se aprovar, mas a medida provisória vai estar na pauta da Câmara e do Senado. Então, é completamente absurdo o sistema hoje que nós vivemos no Brasil de medidas provisórias sendo propostas por um chefe de um poder executivo, que é um presidente da República, e não por um primeiro-ministro, como era pensado na época da aprovação da Constituição. Deputado, a gente tem muito tema ainda para conversar, principalmente sobre o Rio Grande do Sul. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Você que está aqui acompanhando a nossa programação, continue com a gente. O Strike volta em instantes. De volta aqui ao Strike. No primeiro bloco a gente discutiu bastante sobre as irregularidades no leilão da Conab, né, o possível avanço, inclusive, de investigações de CPI e os impactos dessa situação para o setor agrícola brasileiro. Agora, neste bloco, a gente foca mais sobre a recuperação do Rio Grande do Sul após ali as devastadoras enchentes que atingiram o estado. Perda estimada de mais de 11 bilhões de reais em arrecadação, situação crítica, inclusive, aos produtores rurais, exigindo ali ações imediatas e eficazes do governo. A gente está aqui com o deputado federal, Marcel Van Hatten, com a gente, que inclusive
inclusive é presidente da comissão externa que trata ali sobre os danos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Deputado, agora há pouco, né, a gente estava até aqui falando em relação ao arroz, o valor do leilão que seria ali essencial, de fato, até mesmo para a recuperação do aeroporto Salgado Filho. Eu queria entender, na sua leitura, né, você que ainda é o presidente dessa comissão, o quanto você enxerga, de fato, uma talvez morosidade ou uma demora na ajuda do governo federal à recuperação do Rio Grande do Sul. Não, tá muito devagar e insuficiente. Nós lamentamos muito, inclusive, que tenhamos chegado a esse ponto. Eu, como presidente da Comissão Externa, eu represento os 31 deputados federais no trabalho que a gente faz. Então, do PSOL novo, do PT ao PL, nós temos deputados de praticamente todos os partidos no Rio Grande do Sul, na Câmara dos Deputados. Eu tenho mantido uma postura de proposição, de tentar tirar o máximo possível a política, digamos, partidária, política ideológica desse tema. E não é muito fácil. Eu sou vice-líder também da oposição no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, mas nesse momento eu preciso também, aí como compromisso pessoal meu com as pessoas que me acompanham, de muita transparência, dizer que, independentemente de ser da oposição ou não, a demora do governo federal, ela está prejudicando ainda mais o cidadão gaúcho. E essa demora vale para vários setores, a começar, inclusive, pelos R$ 5.100 que os cidadãos que perderam a casa, os gaúchos que perderam tudo, vão receber, mas que até agora não foram pagos para a maioria das pessoas. Estão com dificuldade, faz o cadastro, não vem o dinheiro. Então, esse já é um problema muito grande. O cidadão precisa desse dinheiro na ponta agora. Ele saiu de casa, ele perdeu tudo, ele está voltando para a casa dele, ele não pode esperar um dia, dois, uma semana, 2 semanas para comprar uma geladeira, para comprar um fogão. Ele precisa fazer essas compras. Da mesma forma, inclusive, um projeto de lei que nós aprovamos na Câmara dos Deputados, que é para isentar de IPI a linha branca, assim como foi feito em outros momentos, né? E também a compra de imóveis. Projeto, inclusive, da deputada Gleisi Hoffmann e da deputada Maria do Rosário, foi relatado pelo Lucas Redecker. Eu que fiz uma emenda incluindo a compra de imóveis e está parado no Senado. O governo não precisaria, na verdade, nem pressionar para o Senado fazer o trabalho dele. Poderia fazer isso por medida provisória. Né? Eu critiquei no bloco anterior as medidas provisórias, mas se é para utilizar para algo que seja positivo, que seja feito. Outro problema que nós estamos enfrentando é com as demissões que estão acontecendo, e muitas já, e as demissões em massa são inevitáveis para os próximos dias. Na sexta-feira passada foi o 5º dia útil do mês, muitos empregadores não conseguiram fazer o pagamento dos salários, e a melhor solução é aquela que já deu certo, sempre. E não importa se foi o Jair Bolsonaro que assinou, se tivesse sido Temer, Dilma, o próprio Lula, mas aquela complementação de salário feita pelo governo durante a pandemia, para que se pudesse fazer acordos de redução de jornada com redução de salário, com auxílio do governo, foi aprovado na Câmara e no Senado, e foi uma excelente iniciativa, que era só por medida provisória, o texto está pronto, é Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola e assina uma medida provisória, mas o governo preferiu fazer uma outra medida provisória, também interessante, mas que manda por apenas 2 meses, 2 salários mínimos para pessoas que estejam empregadas em cidades que residam em cidades onde houve enchente ou que trabalhem em cidades onde houve enchente e que serão pagos diretamente pelo governo. Me parece que é uma vontade do governo de fazer uma medida realmente paternalista, né? Eu ia dizer paternalizar, não sei se existe essa palavra, mas uma medida paternalista, né? De o governo está te dando dinheiro, não está indo via o empresário. Para que esse tipo de postura nesse momento? Né? E mais, não são só os municípios que sofreram diretamente com as enchentes, os 95 que estão em calamidades que precisam de ajuda no Rio Grande do Sul, não. Tem muita gente que trabalha em município e reside em outro conectado e que vai precisar desse auxílio. Também tem muita gente que não mora e nem trabalha em municípios que foram diretamente atingidos, que estão em calamidade, mas cuja produção é totalmente dependente de outros centros onde houve a calamidade e que hoje estão sem serviços, estão sem faturamento nas empresas em que trabalham, assim por diante. Então, essas ajudas têm sido muito morosas e, para completar essa pergunta, nós estamos realmente preocupados com a situação da conectividade aérea do Rio Grande do Sul. Estamos sem aeroporto. Paulo, isso significa que o Rio Grande do Sul, que tinha o aeroporto Salgado Filho,
Tem outros aeroportos menores, tem Caxias do Sul, que é a segunda maior cidade do estado, tem Santa Maria, tem Passo Fundo, tem Pelotas. Hoje o Rio Grande do Sul não tem condição nenhuma de atender a demanda por meio desses aeroportos menores que estão localizados, inclusive os aeroportos de Chapecó e Jaguaruna, que estão em Santa Catarina. Primeiro porque eles são aeroportos menores, segundo, é distante de Porto Alegre, todos os voos absolutamente lotados, eu não consigo mais comprar passagem para o mês de agosto, praticamente, julho inteiro já está todo vendido, todos esses aeroportos. Por quê? Vou dar um número que vai ilustrar bem. O Rio Grande do Sul tinha até o caso da enchente acontecer, 657 voos semanais, tá? Dos quais a esmagadora, a maior parte, eram via Salgado Filho. Com o fim das operações do Salgado Filho, nós baixamos para 115, de 657 para 115. Isso já com 10 voos diários, partindo da base aérea de Canoas, que foi uma solução encontrada pela Fraport com raio-x num shopping, que é uma burocracia tremenda, mas que bom que resolveram. Assim, não dá para reclamar, mas é muito desconfortável. Você faz um raio-x no shopping, tem uma área lá para você fazer todo o acompanhamento do embarque, depois entra num ônibus, os ônibus precisam sair em conjunto, em comboio, toda mala, mesa pequena, não sei mochila, não pode se levar no avião, então vai tudo num caminhão. Você precisa chegar 2 horas antes do voo, não é aquela história de não, eu vou dar um jeito, vou chegar. Não tem, o ônibus já partiu, você não consegue mais chegar na base aérea. Agora a base aérea vai ampliar o número de voos para 20 diários, né? O anúncio foi feito no início da semana, não sei se já entrou em operação, mas isso significa um aumento dos 115 para 190 voos. Ou seja, dos 657 voos semanais que tínhamos, ainda estamos com perto de 200. E a Fraport anunciando que leva 45 dias para avaliar tecnicamente a pista, estão fazendo todos os exames técnicos necessários, e a depender do que for apontado, o prejuízo pode chegar a quase R$1 bilhão, e o mês estimado para reinício das operações nesse momento é o mês de dezembro. Enquanto isso, muitos dos voos que vinham ao Rio Grande do Sul estão sendo operados agora em outros estados, em particular Santa Catarina ganhou muitos voos, né? O nosso voo direto de Lisboa, da TAP, agora está operando em Florianópolis. Florianópolis também já tinha ganhado o voo da Copa, que vai ampliar também o voo para o Panamá, que segue para os Estados Unidos. E o problema é que depois do reinício das operações do Salgado Filho, vai levar muitos meses até as companhias voltarem a operar, porque as passagens já vão estar vendidas. Há uma demanda também no Brasil inteiro por mais voos, que agora com o fechamento do aeroporto de Porto Alegre está sendo atendido em outros estados. Havia uma demanda ainda reprimida, né, que tinha que ser atendida pelas companhias aéreas. Então o nosso problema, chamado Aeroporto Salgado Filho, é um dos mais graves hoje no nosso estado. Deputado. E o governo federal, para completar, desculpa, não mandou um centavo até agora. É verdade que é uma concessão, é uma empresa privada, mas o contrato é muito claro quando diz que cabe ao poder concedente auxiliar a concessionária no momento em que houver um dano de tal monta que não haja seguro que cubra. E o seguro da Fraport cobre até R$130 milhões com uma franquia de 3 milhões. Foram informações que a CEO Andrea Paul nos passou no início da semana, quando justamente com a comissão externa visitamos o aeroporto. Então, o governo precisa acelerar o auxílio ao aeroporto. Porém, de outro lado, há muitos que dizem que existe uma disputa ideológica no governo e a vencedora nesse momento é a de que é melhor devolver o aeroporto para a Infraero, e a própria Fraport está falando em devolver a concessão. Esse era o meu ponto. Esse era o meu ponto, justamente porque assim, até ia falar, me corrija se eu estiver errada, mas eu li exatamente a Fraport ameaçando ali, de fato, a devolver essa concessão. E aí é justamente essa minha questão, né? Como você vê, de fato, o futuro da concessão, se essa situação persistir, se, né, esse recurso não vier. E também já aproveito a pergunta que eu ensejo para falar, você como presidente da comissão externa, né, quais são os movimentos que você tem tentado fazer para garantir, de alguma forma, que o governo federal olhe e envie recursos necessários para a recuperação do aeroporto? Olha, inicialmente o que nós fizemos, já sabendo que o aeroporto estava fechado, não sabendo da gravidade do dano, quando falaram pela primeira vez que ficaria fechado até o final do mês de maio, já tá bom, péssimo, mês inteiro fechado, mas junho deve reabrir. Então a primeira coisa que a gente fez foi oferecer auxílio aos outros aeroportos para que pudessem operar em melhores condições. O aeroporto de Caxias, um aeroporto pequeno, administrado pelo município, né, tinha 4 milhões em caixa das taxas pagas aeroportuárias, precisa ampliar a zona de embarque, precisa ampliar
colocar mais raio-x, porque, enfim, um aeroporto que tinha 3, 4 voos diários, agora passa a ter 10, 12 e pode chegar até 20. Se tiver condições para isso. Né? Então, o procedimento de pouso e decolagem era defasado, agora acabou de ser assinado o NPAR 15 pela ANAC, então é uma forma de dar mais segurança, tranquilidade para pouso e decolagem e menos cancelamentos. E eu mesmo também me comprometi, acabei de assinar ontem, né, o envio de R$1.300.000 em emendas, minha e do deputado Maurício Marcon, que também é da cidade de Caxias do Sul, para a compra de um PAPI, que é outro instrumento que já precisava muito tempo para aquela operação. Então, nós estamos, inicialmente a gente foi atrás dos aeroportos para dar mais condições para esses aeroportos regionais operarem. Caxias tem outro problema, agora espera-se que com a NPAR 15 seja, reduzido muito, que é o de cancelamento. Você imagina que lá são 22% dos voos cancelados. Eu não consigo encontrar mais passagem para nada. Eu vim a São Paulo aqui, agora a gente está nessa gravação, vim para um evento também do Partido Novo no sábado, nosso encontro nacional, amanhã tem encontro de mandatários, e eu estou desde o início da semana tentando achar uma passagem para voltar para a base aérea de Canoas no domingo de manhã, porque é o único jeito de eu participar de um batismo, um compromisso pessoal meu, saindo no domingo. Até o momento que eu tenho uma passagem saindo no sábado à tarde daqui de São Paulo para Florianópolis. Em Florianópolis eu desço às 7h30 da noite, aí eu vou de carro, vou chegar quase 2, 3 da manhã em casa para poder estar no outro dia nesse compromisso. E é essa vida que os gaúchos hoje estão tendo nessa questão do transporte. Isso impacta diretamente Gramado, que é a segunda cidade mais visitada no Brasil para turismo. Hoje você entra num restaurante, lamentavelmente não tem ninguém. As mesas estão vazias. Há 1, 2, às vezes 3 casais no restaurante. Está sendo absolutamente cruel para a cidade. E, como eu disse, não é uma questão apenas de aeroporto regional, porque se fosse esse o problema, voa todo mundo para Caxias, muda as passagens, não tem oferta de voo suficiente para garantir que essas cidades possam operar com normalidade. Então agora, o que a gente precisa fazer com o aeroporto Salgado Filho é botar prioridade total. Se o governo, por uma questão ideológica, mesquinha ou por própria incompetência, a gente não sabe, mas não há nenhum motivo saudável para se dar, nesse momento, depois de tanto tempo decorrido, para o governo não sinalizar com nada para a Fraport, se o governo seguir com essa mentalidade, o que eu tenho visto é um grupo de empresários se mobilizando para eventualmente até ajudar. Já há uma iniciativa, inclusive no Rio Grande do Sul, liderada pelo Instituto Ling, com o Instituto Cultural Floresta e outros parceiros, Federação está participando também, de doações privadas para melhorar a infraestrutura do Estado. A última informação que eu tinha é que já estava em mais de 80 milhões de reais em caixa. É para projetos pequenos, não é o caso do aeroporto. A própria família Ling iniciou, dando exemplo, com 50 milhões de reais para o fundo. Salim Matar localiza, colocou mais 5 milhões. Houve outros doadores também, hoje está em mais de 80 milhões. A ideia é, por exemplo, pontes entre municípios que custam em torno de 10, 12 milhões, que o poder público vai entrar, mas tem burocracia, não sei, colocar lá num ticket máximo de 1 milhão para contribuir com dinheiro que vem mais rápido. E a gente já viu acontecer também várias obras no Rio Grande do Sul com o auxílio da iniciativa privada. O duro é que a gente já paga tanto imposto, a gente já manda mais de 40 bilhões, né, para a União que não retornam para o Rio Grande do Sul, descontado o que a gente ganha e o que a gente recebe, todos os anos, ou seja, nós já somos, assim como São Paulo também, né, os estados do Sul todos são, nós já somos assim, credores da nação nesse sentido, né, a gente manda dinheiro para supostamente diminuir as desigualdades regionais, mas a gente sabe que o dinheiro acaba sendo desviado para todas as outras funções, não para benefício do povo desses estados mais sofridos no Brasil, mas para benefício das elites e das classes políticas, e ainda precisamos amargar com o governo que não manda os recursos que poderia mandar e termos a nossa iniciativa privada, mais uma vez, liderando o processo de reconstrução. Essa história de povo pelo povo, etc., é absolutamente real. Tudo que a gente vê na internet, assim, claro, tem coisas que são exageradas? Tem desabafos que são até injustos? Mas a grande função de quem é líder nesse momento, na minha opinião, é saber separar o joio do trigo, do que é injusto, do que é justo, e reconhecer tudo aquilo que é justo, principalmente desses esforços da cidadania gaúcha e brasileira liderando o esforço de reconstrução. Querer perseguir, como o governo fez inicialmente, agora deu uma parada, né? Como disseminador de fake news e mandar até deputados para uma procuradoria da democracia, para investigação de órgãos de Estado contra pessoas que até estavam divulgando informações verdadeiras,
verdadeiras, que eu ajudei a solucionar em alguns casos. As doações que passaram, que foram reveladas pelo SBT, por uma matéria muito boa, que estavam sendo levadas de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, realmente ficaram retidas durante horas lá. Se foi resolvido depois, não foi? Que bom que foi resolvido. Realmente teve gente que foi multada, se for revertida a multa depois pela NTT, que bom que foi revertido. Mas proibir a pessoa de dizer a verdade, dizer que ela está disseminando mentira e desinformação, isso é muito injusto, isso é muito covarde. Então, essa é uma outra batalha que a gente vai ter que travar no nosso país contra esses arroubos, né, autoritários de um governo que não aceita nenhum tipo de crítica nem de oposição. Deputado, você falou ali, voltando um pouco em relação à questão da reconstrução, eu queria entrar um pouco nessa questão de infraestrutura, até porque a gente viu ali o sistema de contenção de enchentes, né, que foi projetado nos anos 60, 70, sofreu com falta de manutenção, falhas operacionais, durante a tragédia, houve muita, né, fala em relação a isso. E essa situação, de alguma forma, acho que ela revela um problema que é crônico da gestão pública, não especificamente ali do Estado, né, mas a manutenção de infraestrutura, de uma forma em geral, em todos os estados a gente vê que essa manutenção não existe, ela é falha. Na sua opinião, né? Primeiro entender quais as principais barreiras que de fato impedem que essas manutenções sejam feitas adequadas em sistemas que são críticos como esse, e quais seriam as estruturas necessárias agora, num processo de reconstrução, né, ali, que você acredita que seriam importantes para se evitar novamente que isso se repita no futuro? Olha, tem várias ações que precisam ser feitas, mas antes de entrar nas ações especificamente, acho que você tocou num ponto assim, primordial da gestão pública brasileira, que é de fato a falta de previdência, né? Um amigo meu que é empresário, ele estava comentando sobre esse assunto, dizendo que enfim, óbvio que nós precisamos cobrar os políticos que sejam previdentes, mas a nossa sociedade em geral é muito pouco previdente e não valoriza a previdência. A própria palavra previdência, se a gente usar e lembrar da previdência pública que nós temos no INSS, a gente sabe, está sempre quebrado, não tem visão nem de médio prazo, né, que dirá de longo prazo. Então, nós temos uma sociedade pouco previdente e uma sociedade que não valoriza o administrador público, que enterra bilhões de reais em obras de infraestrutura, porque ele é chamado de louco. Nunca vai acontecer uma enchente dessa. Se isso aconteceu uma vez na vida em 1941, a gente está precisando de assistencialismo, ou sei lá, que outras, que também são necessárias, mas enfim, outras prioridades, e o dinheiro acaba escoando de uma forma absolutamente ineficaz, né? Muitas vezes até sendo desviado em lugar de ser colocado no que interessa. E se o prefeito ousar colocar muitas vezes onde interessa, ele acaba não sendo reeleito. Também é uma questão de sobrevivência política do gestor. Então é importante porque a gente precisa, como brasileiro, fazer eu não sei se seria uma meia-culpa, porque nem todos os brasileiros são assim. Eu não sou, você não é, tem muitos brasileiros que não são. Mas a sociedade como um todo é muito pouco previdente, não tem visão de longo prazo, a gente é muito curto prazista, a gente precisa aprender a ter mais visão de longo prazo. Agora, passando imediatamente então para as soluções. É importante entender que a situação do Rio Grande do Sul não é apenas de enchente e transbordamento de rios sobre diques na área metropolitana, como aconteceu, aumento do nível de rio, é também de deslizamento. Então nós temos não apenas essa parte da enchente, e eu vou tratar dela inicialmente, como também a parte dos deslizamentos. Então vamos para a parte das enchentes. Os rios, principalmente a área do Taquari, a área de Bento Gonçalves, eles sobem, mas descem depois, né? Eles não ficam represados como aconteceu em Porto Alegre, Canoas, a região ali metropolitana, porque ali a confluência, o Rio Guaíba, com confluência de todos os principais rios, né? O Jacuí, os Sinos, o Taquari vem de cima também, desce depois, chegam todos no Guaíba. Então o Guaíba realmente se a gente for colocar uma alegoria, e a palavra utilizada é essa mesmo, né? É uma grande bacia d'água, né, que vai transbordar em algum momento, né? As casas de bombas, eu gostei da comparação que o prefeito Ricardo Gomes, vice-prefeito Ricardo Gomes, fez na audiência pública que realizamos ontem na Câmara dos Deputados sobre esse assunto. As casas de bombas todas estavam funcionando na cidade de Porto Alegre, né? Agora, isso é informação que ele trouxe na audiência pública. Agora, funcionando para quê exatamente? As casas de bombas foram pensadas para tirar a água da chuva para fora e não para suportar a pressão da água vindo dos rios, do Lago Guaíba, contra as paredes, muito menos também na área da Zona Norte
da capital. Ele deu um exemplo, inclusive, de uma casa de bombas que funciona próximo ao Tribunal de Contas do Estado, que é bem ali no Muro da Mauá, para quem conhece Porto Alegre, na zona central da cidade, que teve de ser desligado durante o evento porque a água vinha tão forte que a casa de bomba começou a tremer, a lajota começou a subir do piso e o departamento responsável disse: se a gente não desligar, vai virar uma bomba literalmente, vai explodir tudo aqui. Nós vamos ter que desligar, porque ela não foi projetada para expulsar a água da cidade vinda do rio. Outro ponto importante que ele trouxe é algumas bombas, algumas casas são muito antigas mesmo, são dos anos 70, 80. E ele fez uma comparação, em 1978 o carro de ponta era um Corcel 2. Naquela época, para aquele período, era um carro topíssimo, como se diz hoje na gíria popular. Agora, se você for pensar no Corcel hoje, você pode ter a melhor manutenção que você quiser, você não vai conseguir fazer ele funcionar direito. Então, você vai ter que fazer uma reforma inteira. Também das emendas parlamentares que eu tenho desse ano, das individuais, a gente fez um acordo, eu pedi dicas para o deputado estadual Felipe Camozato e os dois vereadores, o Thiago Albrecht e o Ramiro Rosário. Isso não anunciei ainda, estou falando aqui, na verdade, pela primeira vez. E vamos encaminhar das minhas emendas parlamentares R$1 milhão para comprar 5 novas máquinas para as casas de bombas pelo valor que passaram. Mas não é apenas a própria máquina, a questão do projeto. Foi que o vice-prefeito ontem disse, por exemplo, um quadro elétrico, ele tem de estar numa altura suficiente para que a água não atinja ele e caia a luz inteira. Isso não é o caso em muitas das casas de bomba. E o prefeito tem responsabilidade sobre isso? Bom, sim, porque indiretamente ele está ali controlando, mas também, por outro lado, quem aprova o projeto é justamente o quadro técnico da prefeitura que está mais abaixo, diz, pô, isso aí pode ser dessa forma. Me fez lembrar até quando ele falou sobre isso, o furacão Katrina. Eu não sei se você assistiu, tem um filme do 5 Dias no Hospital Memorial, que é uma série, na verdade, está na Apple TV, que é muito boa, e o hospital foi inundado e toda a parte elétrica, toda a parte de gerador de luz estava justamente no subsolo, e quando foi inundado perdeu-se tudo. Infelizmente ali houve muitas mortes, né, porque pessoas, enfim, não puderam ser evacuadas e os equipamentos foram desligados por causa da falta de luz. Então, nessa questão das enchentes, nós precisamos ter melhores diques, melhores casas de bombas, precisamos ter um sistema de proteção melhor, e isso vai demandar expertise internacional. O próprio Katrina, a tragédia do Katrina contou com especialistas de todo mundo, em particular os holandeses, que ajudaram muito. Japoneses também. Estivemos com o embaixador da Holanda, estivemos com o embaixador do Japão. Do Japão estivemos inclusive nessa semana, e ele está organizando, junto com a nossa comissão externa, uma comitiva para conhecer Fukushima, né, e acompanhar lá o que foi feito. Essa expertise a gente precisa trazer para os órgãos executivos. Claro, nós vamos como deputados para ver com os próprios olhos, mas a gente já disse, inclusive, para o embaixador, que o nosso maior interesse é que técnicos do governo acompanhem, né, tanto estadual como federal, para que possa implementar. Esse é outro ponto importante. Essa prevenção a desastres, na verdade, é a responsabilidade da União, não é de estados e municípios, que fazem o que podem, mas a responsabilidade, é porque quem tem mais dinheiro para fazer essas grandes obras, deve ser também do governo federal. E não deve ser porque eu estou dizendo, é porque está na Constituição, né? Então, vai precisar, agora que aconteceu esse desastre, que está fresco na cabeça de todo mundo, vai precisar de muito dinheiro, vai precisar de muito trabalho. Sob o ponto de vista dos deslizamentos, precisamos de experts, né, especialistas em geologia, fazer um trabalho muito forte sobre desassoreamento de rios também, dragagens, aí isso vale para os dois pontos. São questões que, infelizmente, no Brasil são tabus por causa da legislação ambiental, que em muitas partes é correta, mas em outras conta com uma aplicação absolutamente radical de quem... puxa vida, diz que quer proteger o meio ambiente com lixo dentro do rio que não pode ser dragado. E é óbvio que, em virtude desse acúmulo de resíduos no fundo dos rios, a água vai, com o passar do tempo, subindo mais. Não é uma questão só de alterações climáticas, que são cíclicas também. E, além disso, além dessa questão, né, dos deslizamentos, principalmente na área da Serra, áreas mais montanhosas, também no Vale do Taquari houve bastante deslizamento, na minha região do Vale dos Sinos alguma coisa também, e das enchentes, é preciso ter um sistema muito eficiente de alerta. Porque se você não tiver bons sinais para a população, que a população entenda que vai acontecer, que ela tem que sair de casa, vai dar problema. Tanto é assim que a maior parte dos
das vítimas fatais, a maior parte das vítimas fatais nesse último episódio foi na região metropolitana, salvo na parte dos deslizamentos em Bento Gonçalves, porque aí foi muito repentino, difícil de controlar, mas em relação à cheia dos rios, o Vale do Taquari, por ter passado uma situação tão drástica já em setembro do ano passado, teve uma conscientização muito maior da população, e a população em áreas que nunca se imaginou que seria inundado, como o centro de Lajeado, saiu de casa e o número de vítimas fatais foi muito pequeno. Houve destruição enorme de casas, bairros inteiros arrasados, como em Cruzeiro do Sul, e nesse bairro específico do Passo de Estrela, até onde vai minha memória, apenas uma família lamentavelmente perdeu a vida porque decidiu ficar dentro de casa, achando que a casa e era também uma das melhores casas da região, achando que a casa ia ficar. Todas as outras saíram e não houve mais fatalidades. Então, isso demonstra que essa conscientização constante das pessoas precisa estar acompanhado num sistema de alerta efetivo, porque se não tiver alerta, você está em casa, você ouve uma chuva, uma chuva forte, quem não passou por um temporal, para virar uma chuva que realmente vai poder levar todos os teus bens, inclusive tua vida, é um momento muito raro da tua vida. Você precisa ser alertado com antecedência, porque eu sei que os bens materiais valem, a gente tem apego a muitas coisas queridas, mas a vida é muito maior do que isso, a gente precisa ser avisado a tempo para poder escapar de uma tragédia dessa. Deputado, para a gente encerrar, minha última pergunta, a gente começou aqui com o nosso tema no primeiro bloco, olhando mais, inclusive, para os impactos até mesmo para os produtores rurais do Rio Grande do Sul em relação ao arroz. Você trouxe soja, falou também, né, ali em relação à questão dos produtores de uva. E agora, entrando um pouco mais nessa situação, né, de fato, dos produtores rurais ali do Rio Grande do Sul, 95 municípios ali no qual você falou dessa grande perda que a gente viu em relação a, ali, há muitas safras, enfim. Eu queria entender um pouco também, para a gente terminar aqui a nossa conversa, quais suas expectativas em relação também a ações ali para a recuperação dessas propriedades, né? A gente até falou, o arroz já tinha sido colhido, mas muita gente perdeu ali as suas propriedades, precisa recomeçar do zero, né? Exatamente. Quais ações concretas você acredita que precisariam ser, de fato, ali realizadas urgentemente para recuperar o agronegócio nessa região? Bom, a própria Farsul encaminhou um documento essa semana tratando desse tema também na nossa audiência pública. Um detalhe que, na verdade, não é um detalhe, você falou dos 95 municípios, que eu falei, mas esqueci de dizer que além dos 95 calamidades, nós temos quase 300 em situação de emergência. Não são só os 95 calamidades. Então, calamidade mais emergência são quase todos os municípios do Rio Grande do Sul. São 497 municípios no estado, são mais de 400 hoje que estão, ou mais de 400 ou perto de 400, vai mudando o número, né? Eu não sei qual foi o último número consolidado, mas é muita gente em situação de desespero mesmo. E na questão do campo em particular, nós precisamos rever todos os financiamentos feitos por produtores, né? Protelar pagamentos, cancelar, anistiar, é fundamental para que a gente possa superar esse episódio. Então já há projetos de lei nesse sentido, é outra coisa que está demorando a acontecer, os produtores têm toda a razão em reclamar. E eu quero abordar também um assunto mais macro, você trouxe também ontem, mais cedo, e eu não consegui, no fim, achar a oportunidade para dissecar ele. São 11 bilhões de reais, mais de 11 bilhões em perda de arrecadação, você mencionou. Só a dívida do Estado da União suspensa durante os 3 anos, aquilo que a gente não vai ter de principal a pagar, nem de juro, mas só o principal também é 11 bilhões. Então, quer dizer, nós estamos já só até o final deste ano com a perda de arrecadação que vai anular a suspensão da dívida do Estado com a União. Uma dívida que está passando agora de 100 bilhões de reais, né? O juro só desses 3 anos são em torno de 12 bilhões, o juro é maior do que o principal durante os 3 anos, e eu nunca fui a favor de uma remissão total da dívida, de uma discussão que anulasse a dívida do Estado, porque eu sempre entendi que contratos devem ser cumpridos, podem ser reavaliados, se alguma situação peculiar mudou e o contrato prevê isso tudo bem, sempre falei em eventualmente tratar desse tema, mas agora não há como o Rio Grande do Sul ir para frente, isso vale para todos os setores, vale para o agro, vale para a indústria, vale para o comércio, sem que seja anistiada essa dívida do Estado do Rio Grande do Sul e a gente tenha fôlego daqui para frente. Porque no fundo isso significa o quê? Que o próprio produtor não vai ter o recurso para recolher os impostos que o Estado vai precisar para os serviços públicos, para a infraestrutura, que por outro lado também acaba atendendo, o produtor acaba atendendo todas as famílias, seja na saúde, seja na educação, na própria infraestrutura, na segurança. Então nós estamos com um problema muito grave nesse momento e para solucionar a gente vai precisar da ajuda do Brasil como um todo. Esse talvez o grande apelo final que eu faço, né, para o brasileiro. A gente sempre contribuiu muito com o Brasil e o Rio Grande do Sul é um estado que se forjou também nessa expansão
expansão agrícola nessa área rural, levando muita tecnologia e força de trabalho para inúmeros outros estados do Brasil e tem contribuído muito para o desenvolvimento do país. E agora acho que mais do que nunca é o momento do Brasil, né, olhar para o Rio Grande do Sul, como já tem olhado, com muita solidariedade, iniciativa privada, ajudando vários governos de vários estados, mandando forças de salvamento, forças com especialistas para nos ajudar. A gente tem que ser muito grato por isso. E na parte do poder público, nós precisamos de todo o auxílio dos nossos colegas deputados e senadores para que o Rio Grande do Sul possa se reerguer sem ter esse custo tão alto como hoje a gente está encarando. Deputado, só quero agradecer, muito obrigada pela sua disponibilidade, por vir até São Paulo participar aqui dessa conversa com a gente. Agradeço o seu tempo por compartilhar, inclusive aqui temas tão importantes, não só para o Rio Grande do Sul, como para o Brasil como um todo, conte sempre com o apoio da BMC News. Muito obrigado, de novo parabéns pelo trabalho de vocês, realmente é um motivo de orgulho estar sentado aqui nessa bancada, que eu sei que reúne especialistas muito famosos, então estar aqui sentado para mim já é também uma grande satisfação. Obrigado e a todos que nos acompanharam também, fico muito feliz com a audiência. Obrigada. Conversamos então com o deputado federal Marcel Van Hatten. Quero agradecer a sua audiência, obrigada pela sua companhia. O Strike volta na semana que vem. Até lá, tchau, tchau.